Minha mãe quer conversar comigo depois de me expulsar de casa há 2 anos para acomodar o namorado dela, que me intimidava no ensino médio. Meu pai faleceu quando eu tinha apenas 1 ano. Desde então, somos eu e minha mãe. Como você pode imaginar, minha mãe e eu éramos muito próximos. Quando eu estava no 2º ano do ensino médio, minha mãe conseguiu um emprego de meio período como professora de educação física na minha escola. Eu a apoiei quando ela perguntou se eu me sentiria confortável com a situação. Foi extremamente desconfortável quando meus colegas faziam comentários sobre a aparência da minha mãe. Isso também deu munição para Brendo, que me intimidava no ensino médio. Ele fazia comentários inapropriados sobre ela para mim. Brendo estava 1 ano à minha frente, então pensei que finalmente tinha me livrado dele depois que ele se formou. Eu estava errado. Quando me tornei veterano, minha mãe começou a sair com muita frequência. No começo, fiquei feliz por ela porque queria que ela encontrasse alguém legal. No entanto, chegou a um ponto em que mal conseguimos passar um tempo juntos. Para ser franco, pensei que ela estivesse me evitando, e talvez estava mesmo. Porque sempre que eu tentava fazer planos com ela, ela já estaria ocupada. Eu meio que guardei para mim porque não queria parecer carente. Não reclamei quando ela perdeu meu aniversário porque ela ficou fora a noite toda. Quando ela tentou se desculpar no dia seguinte, eu disse que estava tudo bem. Depois de 6 meses desse comportamento, decidi agir. Perguntei à minha mãe se poderíamos jantar juntos, só nós 2. Ela disse que estava muito ocupada. Fiquei farto e disse a ela para parar de me ignorar. Ela disse que não estava me ignorando, mas que tinha uma vida para viver. Isso realmente me machucou muito. Por raiva, comecei a ignorá-la por alguns dias. Depois que esses dias passaram, ela finalmente se desculpou comigo. No entanto, ela disse que precisava falar comigo sobre algo importante. Ela queria me apresentar ao namorado dela no jantar. Ela não parecia animada com isso. Parecia que ela estava com medo. Quando a campainha tocou alguns dias depois, minha mãe abriu a porta e me apresentou o cara. Fiquei em choque extremo. Era Brendo. Quase gritei com minha mãe, perguntando o que ele estava fazendo ali. Brendo se apresentou para reconhecer que essa situação era desconfortável, que ele lamentava como me tratou na escola e que ele realmente se importava com minha mãe. Minha mãe nos pediu para sentar e deixá-lo explicar como tudo isso aconteceu. Lembro-me de gritar eu não dou a mínima para sua explicação. Você me jogou de lado por esse pedaço de merda. Você é uma desculpa patética de mãe. Minha mãe então o defendeu quando disse a não ouse chamá-lo assim. Ela então disse que tentou acomodar todos nessa situação difícil, mantendo o relacionamento longe de mim. Ela então disse goste ou não, Brendo está aqui para ficar. Se você não gosta, é mais do que bem-vindo para ir embora. Fiz as malas ali mesmo. Liguei para minha avó e contei a ela sobre toda a situação. Ela dirigiu até minha casa e confrontou minha mãe. Depois de uma discussão entre eles, fui embora com minha avó. Minha mãe tentou me ligar várias semanas depois, mas eu a bloqueei. Ela tentou me visitar, mas eu chamei a polícia para ela. Depois disso, ela meio que desistiu. Fazia 2 anos que não ouvia nada da minha mãe. Então recebi uma ligação dela ontem. Ela disse que era urgente e que precisávamos nos encontrar. Não sei se devo ir. Atualização. Eu me sinto ótimo com o que eu fiz com minha mãe e o namorado dela. Bem, a curiosidade levou a melhor sobre mim. Havia também um desejo ardente de descarregar nela. Finalmente respondi a mensagem de texto para minha mãe perguntando onde deveríamos nos encontrar. Ela disse que poderíamos nos encontrar para almoçar no restaurante ao meio-dia. Eu não tinha aula, então estava tudo bem. Quando cheguei ao restaurante, ouvi uma mulher gritar meu nome. Era minha mãe, que eu não via há 2 anos. Ela perguntou como eu estava e disse que me abraçaria, mas disse que sabia que eu rejeitaria. Sua voz estava trêmula quando ela me pediu para segui-la até sua mesa. Sem surpresa, Brendo estava sentado lá. Ele nem me olhou nos olhos quando nos sentamos. Ele apenas balançou a cabeça como se simplesmente reconhecesse minha chegada. Quando minha mãe se sentou, ela começou a disparar várias perguntas tipo, o que você andou fazendo? Você está na escola? Como vai? Fiquei irritado e disse a ela pare de desperdiçar meu tempo com essas perguntas. O que você quer de mim?
Ela respondeu, e bem, antes de contarmos, podemos explicar como tudo isso aconteceu? E eu assenti. Para aqueles que estão me pedindo para colocá-la em problemas com o conselho escolar. Odeio ter que dizer isso a vocês, mas eles nunca interagiram um com o outro quando Brendo estava na escola. Brendo só sabia sobre ela porque seus amigos tiravam fotos dela antes da aula de educação física para compartilhar com todos. Foi Brendo quem a abordou em um bar. Ela não o reconheceu. Então ele disse a ela que estudou na escola em que ela trabalha e se formou recentemente. Minha mãe estava sozinha e, brincando, disse a ele que não contaria a ninguém que ele não tinha 21 anos, desde que ele andasse com ela. Eles trocaram números de telefone e fizeram uma promessa de sair juntos. Ela disse que sabia que eu não me sentiria confortável com ela saindo com um colega meu. Então ela manteve isso em segredo e se convenceu de que seria um relacionamento curto e casual. Eventualmente, o relacionamento ficou sério. Quando ela estava na casa dele, ela perguntou a ele sobre apresentá-lo a mim. Ele disse a ela que não era uma boa ideia. Ela respondeu que nós superaríamos a diferença de idade no relacionamento. E ele foi forçado a confessar sobre o que ele fazia comigo no ensino médio. Foi quando minha mãe começou a chorar e sua voz tremia. Ela disse que estava em choque com o que tinha feito. Ela não conseguia dormir à noite por causa da culpa. Ela não conseguia nem olhar para mim sem sentir uma culpa imensa. Ela o bloqueou no telefone dela. Depois de uma semana, ele enviou uma mensagem no Facebook para pelo menos encontrá-lo uma vez. Ela obedeceu. Ele apareceu com rosas e implorou por perdão. Ele até disse que se desculparia comigo pessoalmente e que ele é uma pessoa mudada. Ela o aceitou de volta. O dia seguinte foi o dia em que ela o convidou para jantar. Minha mãe começou a chorar e implorou para que eu a perdoasse por me machucar. Ela então disse que esses 2 anos foram dolorosos para ela. Finalmente, Brendo falou e admitiu que ela sente muita saudade sua, cara. Ela ainda precisa de você na vida dela. Minha mãe disse, e sinto muito por ser uma mãe horrível. Queremos compensar você. Estamos nos mudando para a Califórnia e queremos que você venha conosco. Pagaremos a conta da sua educação e tudo mais. Você não terá que trabalhar. Você terá um lugar permanente em nossa casa. Não sei o que diabos deu em mim, mas comecei a rir feito louco. Como um louco. Era a proposta mais ridícula. Agora, é aqui que eu viro o arrombado. Depois que me acalmei. Foi isso que eu disse a ela, e mãe, você deve ser a puta mais idiota se acha que eu vou te perdoar. Você está morta para mim para sempre. O único reconhecimento que você vai receber de mim é eu mijando no seu túmulo quando você morrer. Então ela estava chorando histericamente. Levantei-me da mesa e saí do restaurante. Apenas 1 minuto depois de caminhar até o estacionamento, ouvi minha mãe gritando para Brendo parar de me seguir. Eu estava doido para cair na porrada com ele desde o começo do bullying. No momento em que ele agarrou minha camisa, eu me virei já com a mão armada para ir direto naquela cara de cavalo dele. Foi gratificante ver ele cair na estrada com a boca sangrando. Minha mãe não deixou ele se levantar para continuar a briga, o que foi uma pena. Eu disse a eles: isso é o que eu penso sobre sua proposta. Já se passaram 4 horas desde o incidente. Sei que no fundo eu deveria ter vergonha de mim mesmo. Mas me sinto incrível por dentro. Não sei se a adrenalina pode durar tanto tempo. Mas eu não ligo. Comentários. Brendo dizendo que mudou, mas ele reconheceu a merda que fez com o OP e ainda assim foi atrás da mãe dele conscientemente, isso mostra o contrário. E também tem o fato da mãe decidir que está tudo bem namorar o valentão do filho que acabou de se formar no ensino médio. Puta comportamento nojento. OP está melhor excluindo essas pessoas da vida dele para sempre. A dele mãe disse que se sentia culpada. Mas então ela ficou com o valentão que tem a idade do filho dela de qualquer maneira, ela escolheu o valentão em vez do filho. Naquele momento, ela assassinou o relacionamento deles. Não tenho certeza se acredito em uma única palavra sobre a fábula que Brendo e a mãe de OP contaram a ele. Eles tiveram 2 anos para inventar essa história sobre como eles nunca interagiram na escola e só ficaram juntos depois. Não consigo entender nenhum dos 2 conceitos. Namorar alguém com quem seu próprio filho estudou? Namorar alguém que fez bullying com seu filho?
Forçar confrontos com um valentão assumido também não faz o menor sentido. Espero que esses dois idiotas se mudem para a Califórnia e deixem Op em paz.